Ele está recebendo aí uma placa agora, é a placa de 150 partidas vestindo a camisa do Corinthians. Então aí ele mostra a placa que ele recebe agora, uma homenagem da direção corintiana ao atacante Jô, que voltou num primeiro momento. Existiam desconfianças com relação ao futebol do Jô, mas hoje ele é considerado então o rei dos clássicos, né? Ele só não fez gol no último agora, né, contra o Santos. Mas parabéns, então, o Jô está aí mostrando a placa para toda a imprensa. Presente é exatamente a sala de imprensa lá do Corinthians. E tá aí, Esporte Clube Corinthians Paulista parabeniza o atacante Jô pela excepcional marca de 150 jogos com o manto alvinegro. A torcida nunca esquecerá dos seus gols importantes e de toda a garra que ele tem vestindo a camisa do Corinthians. Jô, muito obrigado por mostrar a placa ao vivo para todos que estão acompanhando o Boa Tarde Forte. Sente-se, fique à vontade. Vamos abrir o microfone do Jô e ele vai conversar agora com todo mundo. Por favor, a primeira pergunta. Vamos lá. Começando então a coletiva do atacante Jô. Inicialmente, Jô, queria que você falasse dessa homenagem, você recebendo aí essa placa, 150 jogos com a camisa do Corinthians. Queria que você falasse do seu momento na equipe, pessoal, seu momento particular, e também desse ótimo momento do Corinthians, que hoje está completando 3 meses sem perder para ninguém. É uma marca muito importante. Parabéns, Jô. Obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por esse momento, né? Por a oportunidade de estar vestindo a camisa do Corinthians e no último domingo ter completado 150 jogos com essa camiseta, né? Que visto praticamente ela desde os meus 7 anos, quando eu entrei aqui. Então é muito tempo, né? É realmente um clube onde me abriu as portas para o futebol, onde me tratou com muito carinho, tanto até o momento que eu deixei em 2005, até o momento que eu até hoje, né? Todo mundo sempre me respeitando, sempre me dando carinho. Então é uma satisfação, um orgulho muito grande vestir essa camiseta. Toda vez que eu visto, eu me sinto feliz e tento dar o meu máximo para poder ajudar, porque é um clube que me projetou para o futebol, né? Momento, realmente um dos melhores momentos da minha carreira, onde eu me sinto bem, fisicamente bem, né? Emocionalmente, psicologicamente. Realmente é um momento, acho que maravilhoso, né? As coisas estão dando certo, estou mostrando meu futebol, graças a Deus, né? E a equipe vive um bom momento também por ter uma regularidade. Acho que nossa equipe mostrou regularidade, né? Desde no começo do ano até agora a gente vem evoluindo e chegou um período onde a gente começou a mostrar maturidade, né? Ser eficiente na hora que tinha que ser eficiente, nas finais do Campeonato Paulista, agora no começo do Campeonato Brasileiro, muito eficiente, e isso faz com que nós estamos agora em primeiro lugar. É claro que ainda podemos perder a liderança hoje, mas o campeonato ainda está apenas começando e a gente está disposto a brigar até o final ali para conquistar um título ou se não uma vaga na Libertadores. O Jô, lado de cá. Depois do jogo de ontem, o Carille falou em falta de concentração, que ele percebeu um pouco isso em vocês, no grupo. Por que você acha que isso aconteceu? Você acha que pode ser também um reflexo dessa boa fase, da liderança? Quando está tudo tão bem, é mais fácil dar uma relaxada, perder a concentração? Você vê alguma relação nisso? Cara, eu não gosto de ficar colocando desculpas, né? Nem ficar colocando pontos que a gente acaba querendo explicar um jogo que não foi um dos melhores, né? Mas eu particularmente não achei bom o horário do jogo. Sei lá, eu particularmente não dormi direito, acordei muito cedo, não me alimentei do jeito que eu me alimento. Então você acaba ficando mais cansado, automaticamente a concentração cai, a qualidade não aparece do jeito que nós vínhamos apresentando e a sequência de jogos, né? Mas isso não pode ser como desculpa. O Campeonato Brasileiro é um campeonato grande, onde a nossa equipe vem se destacando, então os adversários vêm marcando também mais forte. Eu acho que esse jogo dos jogos que eu joguei até agora do Brasileiro foi o jogo que eu mais apanhei ali, a zagueirada jogando bem duro, né? É marcação, é natural, uma equipe se vem se destacando, é mais estudada, eles neutralizaram alguns pontos fortes e a gente não teve muita alternativa. E o cansaço foi pegando, realmente foi um jogo bem abaixo do que a gente vinha
apresentando, mas ainda bem que dos maus, assim, foram os melhores, que nós conseguimos um pontinho e conseguimos ainda se manter ali na frente. Sobre essa questão do horário, não é a primeira vez que a gente ouve jogador, treinador falar um pouco, reclamar um pouco desse horário das 11 horas da manhã. Só que tem um outro lado que às vezes as pessoas perguntam pra gente e a gente até fica sem saber responder. Vocês não estão acostumados a acordar cedo para treinar, por exemplo? É muito diferente acordar cedo para treinar e acordar cedo para jogar? É um treinamento, né? Um treinamento você tem pausas, dependendo do treino, tem treino que é um pouco mais leve, tem treino que dependendo do treinador pega um pouco mais pesado, mas você tem pausas, é um treinamento, você pode errar, às vezes no meio do treino você tem os seus... não concentra tão bem igual agora. É jogo, é 90 minutos, é valendo 3 pontos, no campo adversário ou na sua casa. Então é bem diferente, cara, é muito diferente. Eu mais porque eu não consegui dormir direito, né? Eu acho que, se eu não me engano, eu acordei 7h30 da manhã, o horário que eu costumo dormir, meia-noite e meia, assim. A alimentação tem que ser diferente, não é quando você vem treinar, você pode tomar um café, você pode comer um pão, né, um pão na chapa, comer um bolinho, alguma coisa assim. Já não, ali você tem que se alimentar, comer macarrão 7h30, 8 horas da manhã é muito difícil, mas não sou eu que vou mudar, ou sei lá, só acho que tem que dar uma analisada bem às pessoas que são responsáveis aí, porque realmente não prejudica só o jogador, mas o espetáculo, né, fica um jogo meio... A maioria dos jogos um jogo meio morno, não é um jogo que o pessoal está acostumado a assistir. Jô, você falou em prejudicar o espetáculo. A arbitragem também prejudicou o espetáculo? Cara, é muito difícil você falar que ficar culpando, né? Porque são seres humanos também e erra, como a gente também, que é jogador, erra, mas... Se hoje em dia no futebol pode ser usado o vídeo, por que não usar? Né? Ficar escolhendo alguns jogos, para alguns jogos usam, outros jogos não usam. E com o Corinthians aconteceu 2 vezes, né? No caso, da minha parte, foi contra o Cruzeiro, num lance onde eu poderia ter feito o gol, eu parei porque eu já tinha escutado o apito. E agora novamente, né? Talvez poderia não ficar escolhendo jogos ou lances, né? Eu acho que todo time podia ter o direito de, pelo menos um tempo, usar um lance duvidoso, né? Isso aí é só uma sugestão. Talvez, se tem isso, eu acho que é para melhorar. Então, se é para melhorar o futebol, por que não a gente não utilizar, né? Muitos podem achar que o futebol vai ficar mecânico, mas vai diminuir a margem de erro. Então, acho que é bacana a gente dar uma analisada isso aí, uma sugestão boa aí para melhorar o nosso futebol. E entrosamento é uma palavra que o Corinthians tem, né, nessa temporada, e até por isso tem uma boa sequência de invencibilidade. O que o time ganha tecnicamente com a entrada do Jadson? O Jadson treinou hoje bem aqui. O que muda saindo o Marquinhos Gabriel e entrando o Jadson e a equipe que o Corinthians está acostumado a ter? Entrosamento já fala, né? Porque quando você joga muito tempo com os mesmos jogadores, você conhece a movimentação, a maneira de cada um jogar, né? O Marquinhos Gabriel é um jogador mais de velocidade, de drible, né? E o Jadson é um jogador inteligente, tem uma capacidade de criação muito boa, bom passe. E eu já estava jogando com ele já muitos jogos, né? Então você acaba conhecendo, entrosamento é mais fácil, em um olhar você já conhece. Mas são 2 jogadores que vêm nos ajudando. O Marquinhos estava com uma confiança muito grande, ele não sabe se realmente qual é o grau da lesão dele, né? Mas também é um bom jogador. O Jadson vem fazendo um bom início de campeonato, mas qualquer um dos 2 que jogarem, a gente está bem servido, o elenco é um elenco bem qualificado. Jô, boa tarde. Você vai assistir a partida entre Cruzeiro e Grêmio hoje? Se o Grêmio vence a partida, ele toma a liderança do Corinthians. Você vai assistir, vai secar o Grêmio hoje à noite? Cara, eu fiz isso uma vez em 2012, quando eu jogava no Galo, sequei o Fluminense, sequei, e eles foram campeões. A gente tem que fazer a nossa parte. Assistir eu vou porque eu gosto de acompanhar o futebol, gosto de analisar. Hoje, pelo fato de eu ser um dos líderes, talvez, eu analisando os jogos dos adversários, eu posso passar alguma coisa ali dentro do clube para ajudar. Apesar que nós temos o Cifute dentro do clube que passa todas as informações, mas é sempre bom o jogador estar assistindo jogos, analisando e ver um bom futebol também.
quanto é importante vencer o Bahia agora na próxima rodada, sobretudo, não só pelos 3 pontos, mas sobretudo porque também é a partida que antecede o confronto com o Grêmio depois fora de casa. No Campeonato Brasileiro, você ganhar os jogos em casa te facilita bastante, né? Então é mais um jogo em casa que a gente tem que buscar a vitória. É claro que vencendo em casa para depois jogar contra o Grêmio nos dá a confiança, mas é bom a gente sempre pensar um passo a passo. Primeiro o jogo do Bahia, para depois pensar no jogo do Grêmio. Não adianta a gente pensar em vencer o Bahia, vencer, daqui a pouco a gente tropeça, aí tem um jogo contra o Grêmio, aí perde a confiança, enfim. Vamos pensar passo a passo, devagar, um jogo em casa, um jogo importante, onde que a gente tem totais condições de ganhar esse jogo em casa. Eu queria que você falasse também, Jô, por favor, sobre o episódio que antecedeu a partida ontem, até acabou prejudicando vocês também, chegaram atrasados ao estádio. Mais uma vez, uma situação de guerra ali fora do estádio, um torcedor corintiano espancado. Como é que vocês, jogadores, lidam e veem esse tipo de situação recorrente, né, no Brasil, mas também no restante do mundo todo? A gente fica triste, cara, porque o torcedor tem que ir pro estádio para se divertir, para assistir o espetáculo, e não para criar confusão, para brigar, né? Eu joguei fora do país e eu sei o quanto que eles zelam por isso, né? Pela paz, né? Pela organização. Então é bacana, a gente pede para os torcedores quando forem ir em paz e realmente só para torcer, deixar a equipe, o torcedor adversário também ir para torcer, para assistir o espetáculo e não para ficar brigando, tirando vida das pessoas, né? Porque são seres humanos, né? Trabalhadores, têm família, filhos, enfim. A gente fica triste, é realmente muito triste te receber uma notícia dessa antes de um jogo, mas a gente tem que tentar, nessa parte, concentrar na partida e esquecer, mas a gente fica triste porque são seres humanos, né? E no estádio de futebol não pode mais haver mais essas brigas. Ô Jô, queria que você voltasse a falar desse momento do Corinthians. 3 meses sem perder, é difícil hoje em dia isso aí acontecer. Vocês estão na liderança do campeonato, o Corinthians é o clube a ser batido, todo mundo quer ganhar de vocês. E nesse período aí de 3 meses, são 12 vitórias, 9 empates, 21 jogos de invencibilidade. São números bons, né? Bem expressivos, onde que a nossa equipe criou isso, né? A gente buscou isso. Não é uma equipe espetacular com grandes jogadores, com jogadores caríssimos, jogadores de nomes, mas é uma equipe que tem jogadores regulares, que procura ter uma regularidade. Isso que faz hoje em dia o futebol. Hoje em dia você não vê mais time jogando só com nome, jogador jogando só com nome. Se você não tiver um time regular, um time que compete, um time que tem uma organização, você não consegue vencer. Então o nosso time tem mostrado isso, uma regularidade muito boa, a parte defensiva muito organizada, e por isso que a gente está tendo esse sucesso nos últimos 3 meses aí que a gente vem jogando, vem tendo vitória, vem tendo empate, e é merecedor da onde está, porque tem trabalhado seriamente com humildade. Ô Jô, o Campeonato Brasileiro não dá brecha, né? A gente vê o Corinthians com 6 vitórias seguidas, aí empata com o Coritiba, o Grêmio, se ganhar, já assume a ponta, o Grêmio ali na cola. É um retrato do que pode ser o campeonato? Como é que você avalia toda essa competitividade? É um dos campeonatos mais difíceis que eu já disputei, que no meu modo de ver, no mundo, né? Porque você não consegue colocar 2, 3 como favoritos, né? Tem 7, 8, 9... enfim, muitos, né? Então não dá tempo de você relaxar tranquilo ali, né? Na tabela, na ponta da tabela. Vai ter sempre 2, 3 ali na caça, querendo buscar a liderança, e é assim que a gente tem que encarar. Cada jogo uma final. Passo a passo, devagarzinho, nada de ficar pensando em lá na frente, se ganhar 2, 3 lá na frente a gente vai ter uma folga de 6, 7 pontos. Não, passo a passo, devagarzinho, com humildade que a gente está tendo, porque o campeonato é bom, o campeonato começou agora, mas já está bem disputado, e é assim, acho que vai ficar até o final. Ô Jô, vocês também têm falado uma frase muito igual do Carille, acho que o Carille passa isso no vestiário e automaticamente vocês compram a ideia, o que vocês estão cobertos de razão. Vencer, pensar em jogo a jogo, vocês têm falado toda vez essa frase. Hoje você falou muito passo a passo, mesma coisa. Em cima desse campeonato equilibrado, nivelado, quem conseguir manter a melhor regularidade, a maior regularidade no Brasileirão consegue o título.
Para vocês, o Corinthians não é surpresa, mas automaticamente para muita gente, sim. E como é que vocês convivem com essa realidade? Deixa todo mundo pensar que o Corinthians está sendo uma surpresa ou o Corinthians já é uma realidade? Então, porque a gente sabe, né, cara, desde o começo nós sabíamos da nossa capacidade, né, até onde a gente poderia chegar e pode chegar, né. Mas você vê, as coisas começam a acontecer, todo mundo já começa a olhar o Corinthians com outros olhos, até jogar diferente contra a gente já, né. Então, a gente acaba se tornando uma realidade, porque agora os clubes vêm nos respeitando mais, né. O modo de jogar, como eu falei, é diferente, mas a gente procura manter isso aqui dentro do clube, dentro da nossa filosofia de trabalho que o Fábio vem colocando pra gente, que a gente tem que ter sempre a humildade, sempre colocar na nossa cabeça que ainda não ganhamos nada. Então acho que com essa mentalidade você acaba sempre sempre trabalhando mais e sempre treinando mais, que é para você não se acomodar, porque quando você se acomoda é que as coisas começam a não dar certo. Então acho que é isso a mentalidade de um ser humano campeão, que é sempre querer mais, sempre objetivo na vida. E a gente tem um objetivo agora, que é todos os campeonatos que possível que a gente disputar, que a gente tem 2, Sul-Americano e o Brasileiro, é brigar pelo título, né? Acho que é isso tornou o Corinthians a realidade que é hoje. O Jô, eu estava vendo aqui os números. O Corinthians, se eu não me engano, fez 36 jogos oficiais no ano e você tem 32, quase sempre com os 90 minutos em campo, quando não 85, 82 minutos. Você acha que é o jogador que mais está em campo nesse time durante a temporada. Como é que você está observando esse seu rendimento? Você acha que está na hora de ter um descanso? Até porque essa sequência enorme vem depois de um período de inatividade seu, né? Você está surpreso com esses números, com a sua capacidade? Como é que você tem visto isso aí? Não estou surpreso assim com minha parte física, né? Porque eu trabalhei para isso, né? É claro que jogar todos os jogos 90 minutos desgasta muito, né? Tanto psicologicamente como fisicamente. Mas ainda sou um menino, tenho com 30 anos, ainda não quero parar para descansar, não. Quero continuar, se possível, jogando. Claro que a gente não é máquina, os músculos tem que ser cuidado, tem que ter um acompanhamento da fisiologia do clube. Tudo isso eles estão monitorando. Se daqui a pouco eles acharem que eu tenho que descansar 1 jogo, 2 jogos. Mas por mim, assim, fisicamente me sentindo, meu corpo assim, eu aguento mais jogos aí. Porque eu estou me sentindo bem, eu tenho corrido bem, tenho me esforçado bem. Mas não era surpresa, porque eu sei da minha capacidade. Eu já joguei muito mais jogos do que ainda até agora no ano, né? Exemplo no Galo, acho que eu fiz uma sequência até maior. Mas eu me sinto muito feliz, muito bem com a minha parte física hoje. Jô, aqui, boa tarde. A gente acaba acompanhando as redes sociais e entrando também em discussões de torcedores, e uma chamou a atenção, qual o setor do Corinthians que está mais alinhado, a defesa ou então o ataque? E a gente percebeu que os últimos técnicos que passaram pelo Corinthians tinha aquela veia mais defensiva e com um Carille um pouco diferente. Tem tido uma atenção especial também com o ataque. Você enxerga dessa maneira? Como é que é o trabalho com ele, com vocês, jogadores, principalmente você, o atacante artilheiro desse time? Não, é bem nítido que a nossa equipe, acho que o principal fundamento e assim, o nosso lado positivo mais forte é a defesa, né? Porque é uma defesa muito organizada, onde o professor Fábio procura estar sempre treinando bastante, né? Aquela linha de 4 com os 2 volantes, então se defendendo com 6 é muito difícil você tomar gol, né? A gente sabe dentro do futebol que organização é tudo, né? E a parte da frente ele procura deixar para a criatividade nossa, por improvisação nossa. É claro que a gente treina também, a gente treina a parte da finalização, que é fundamental também. Mas eu acho que o nosso ponto mais forte assim é a defesa. Ele prioriza bem a defesa, porque é uma equipe que não toma gol, ou você empata ou você ganha. Então é muito difícil você perder, né? Que é uma organização muito boa. E a gente tem tido essa felicidade de ir no ataque e ter feito os gols. Então uma defesa bem sólida que a gente está tendo, os gols vão sair e a gente não está perdendo jogos com tanta facilidade. Então, atacante Jô falando aqui.